E aí, tudo bom? Seguinte, estou aqui para responder uma questão de uma aluna me mandou uma questão e eu acabei não conseguindo responder no dia, mas achei uma questão interessante, então resolvi gravar para tentar responder. Ela é uma questãozinha muito clássica, tá? Você já consegue ver aqui. É uma questãozinha muito clássica de vestibular, cai muitos livros também que trazem esse assunto de medida de ângulos, tratam. Tá? Então é uma questãozinha sobre medida de ângulos. Beleza? Tem que se ter um conhecimento prévio de geometria e trigonometria, mas aqui eu vou desenvolver um pouco. Não vou explicar nem entrar muito a fundo do tema, mas vou desenvolver um pouco esse exercício aqui que eu acho um exercício bem interessante. Então tá, rapidamente vamos entender o que está dizendo. Você está vendo já um monte de relógio aqui na tela, tá? Não preocupa, não olhe um pouco para esse relógio agora, mas vamos entender um pouquinho a questão. Aqui fala, a medida do... Vamos gravar isso aqui, que isso aqui é bem importante. Ó, a medida do menor ângulo. Só quer riscar. Menor ângulo, formado pelos ponteiros do relógio às 9 horas e 10 minutos. Como assim o menor ângulo? Basicamente o seguinte, ó, vamos dar uma olhada nesse cara aqui. Bom, no relógio nós temos dois ponteiros, todo mundo sabe disso. Um ponteiro grande, que marca os minutos, e o ponteiro pequeno, que marca as horas. Então ele está me dizendo que o quê? Que eu tenho um ponteiro pequeno que está aqui, certo? Nessa direção. E eu tenho um ponteiro grande que ele está aqui, nessa outra direção. Certo? E ele quer o quê? Ele quer o menor ângulo formado, ou seja, eu vou considerar o ponteiro como os ponteiros como segmentos de reta. Então ele quer saber justamente isso aqui, ó, esse ângulo, certo? Porque esse aqui, evidentemente, só de olhar dá para ver que é o menor ângulo. Já esse outro cara formado do outro lado aqui é o maior ângulo, beleza? Então, só para a gente entender o problema, é isso que ele está pedindo, é isso que o comando da questão pede para a gente fazer. Beleza? Então vamos seguir. Então, entendido isso, o que é a grande chave, a grande pegadinha dessa questão? É o seguinte, por isso eu coloquei esses outros relógios aqui para a gente ver. Como é que funciona o movimento, a dinâmica do movimento dos ponteiros no relógio? É o seguinte, aqui a gente está trazendo um relógio com uma hora exata e outros aqui com horas que estão inexatas, ou seja, horas que contêm minutos. Tá? Presta atenção, repara um pouco nesse cara aqui, esse relógio que tem uma hora exata. Aqui está marcando, certo? 5 horas. Ou 17 horas, depende do período do dia. Aqui nessas 5 horas, repara, o ponteiro pequeno, que é o ponteiro das horas, ele está marcando diretamente sobre a hora. Ó, você pode ver que ele está bem correspondente aqui com a hora. Quando o ponteiro grande está bem correspondente também com o fechamento da hora, ou seja, com o 12. Né? Então ele completou um ciclo, parou de volta no 12 e marcou uma hora. E esse cara completou aqui, está bem exatamente aqui na hora. Já os outros com horas inexatas, olha só o que acontece. Você pode ver que esse aqui está marcando 6h25, certo? Ou 18h25. Esse ponteiro aqui, ó, ele não está exatamente sobre o 6. Ele andou um pouquinho para frente. Esse outro cara aqui de baixo também, ó, ele está marcando 10h43, 42. E esse ponteiro aqui da hora ele também não está em cima do 10. E é isso que acontece nos relógios. Um dia, se você quiser parar para olhar, se na sua casa tem relógio, ou se você for em algum lugar e tiver um relógio desse de parede, analógico, dá uma olhada que você vai reparar. Você só vai encontrar o ponteiro das horas exatamente sobre a hora em uma situação como essa aqui, onde você tem uma hora exata. Porque, repara, o ponteiro da hora, ele não fica sempre em cima aqui da hora, e aí esse ponteiro pequeno, ele está aqui, né? Esse ponteiro grande dos minutos, ele está aqui. Ele vai completar uma volta inteira e vai voltar para cá. Aí, de repente, esse cara que estava aqui, exatamente que ele, pum, cai para o próximo. Já cai diretamente para o próximo. Isso acontece? Evidentemente que não, isso não acontece. O ponteiro pequeno da hora, ele não deixa de se movimentar enquanto o ponteiro grande está completando a hora. Ele se movimenta. Ele se movimenta como? Ele se movimenta com uma certa proporcionalidade em relação ao movimento do ponteiro grande. Falei muito difícil? Não. Vamos entender então. Vamos lá. Pensa comigo. Se eu tenho aqui marcando, ó. Deixa eu fazer uma retinha mais bonitinha para nós. Eu tenho esse cara aqui, ó. O ponteiro grande está aqui em 12 horas e o ponteiro pequeno está aqui em 3 horas, certo?
Está marcando aqui no 12 e o ponteiro pequeno está no 3. O que acontece? Esse cara vai começar a se movimentar, tá? Ele vai começar a se movimentar. Aí o ponteiro grande movimentou e veio parar aqui embaixo. Ele veio parar aqui no 6, certo? O que acontece quando o ponteiro vem parar aqui no 6? Esse ponteiro aqui, ó, ele vai andar proporcionalmente ao que o ponteiro grande andou. Quanto o ponteiro grande andou? Ele andou metade, certo? Como ele andou metade de uma hora, ou seja, metade de uma volta completa, esse cara aqui, ó, entre uma hora e outra, dentro dessa casa de hora aqui, ou seja, entre o 3 e a próxima hora, que é o 4, ele vai também andar metade. Ou seja, se aqui eu tenho o movimento todo, aqui seria, né, a hora completa, esse cara vai ficar bem aqui no meio, ó. O pequenininho vai ficar bem por aqui. Deixou de marcar 3 horas? Não, porque quando a gente faz a leitura da hora no relógio, todo esse espaço aqui vale aquela hora anterior, certo? Ou seja, daqui até aqui eu tenho 3 horas, daqui até aqui eu tenho 4 horas, aqui até aqui eu tenho 5 horas e assim em diante. Então não deixou de marcar, tá? E essa é a grande sacada desse problema. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, 9 horas e 10 minutos. Se o meu ponteiro grande ele andou, né? Deixa eu retornar aqui para ficar limpinho. Se eu tenho aqui, ó, o meu ponteiro grande, ele andou para cá, certo? Ele executou um movimento. Que movimento foi esse? Ele veio, ó, daqui até aqui. Então ele andou, ele já teve um movimento angular, ele já andou alguma coisa ali no relógio. E o meu ponteiro pequeno, aliás, o ponteiro grande, né? Estou falando do ponteiro grande. E o ponteiro pequeno, ele também vai andar, ele também vai se movimentar proporcionalmente ao grande. Ele não vai ficar aqui, ó, exatamente aqui no 9. Ele vai dar uma esticadinha por aqui, certo? Ele vai ficar um pouquinho acima do 9. E é aí que está a grande sacada desse problema, certo? Porque se você não considera essa pequena variação, né, proporcional no ponteiro pequeno em relação ao movimento do ponteiro grande, você erra o cálculo, certo? Então vamos lá, vamos entender. Então, já entendidos aqui, deixa eu apagar esses relógios aqui para a gente ter espaço para fazer nossos cálculos. Existem dois métodos de fazer esse cálculo, tá? Existe um método um pouco mais algébrico e um método um pouco mais intuitivo. Para efeito de explicação, como eu quero que você entenda, eu vou explicar os dois métodos, tá? Mas primeiro vamos começar pelo método mais intuitivo. Quem é meu aluno aí, quem me conhece, sabe que eu prefiro um pouquinho do método mais intuitivo. Então vamos entender, tá? Vamos entender. Então tá, então eu vou colocar pra gente aqui no relógio, certo? Vou colocar de vermelho. Aonde é que está ali os ponteiros, né? Na verdade, os caras não estão aqui, ele deve estar um pouquinho para cá, como a gente acabou de conversar. Aqui. Então aqui eu tenho o ponteiro das horas e aqui eu tenho o ponteiro dos minutos. O que o problema está pedindo para nós? O problema está pedindo para nós o menor ângulo. Então ele quer saber quem é esse cara aqui. Vou chamar ele de alfa. Tá? Então tá, vamos entender. Bom, primeiramente, se esse cara aqui ele andar 9 horas, ou seja, se ele andar até aqui, certo? Se o ponteiro pequeno vier que ficar nessa direção aqui, eu vou ter um ângulo formado aqui. Você concorda comigo? Só que nós vamos fazer o contrário. Como eu quero um método um pouco mais intuitivo, eu vou contar o movimento voltando, né? A gente conta o movimento crescente, né, dos minutos crescentes no relógio no sentido horário, né, e o decrescente no sentido anti-horário. Só que quando a gente estuda geometria, a gente estuda ciclo trigonométrico e tal, a gente aprende, né, na escola que o movimento crescente, os ângulos, é no sentido anti-horário. É uma convenção, tá? Por conta até de física, tá? Em torque, o torque ele tem o sentido positivo em relação ao eixo Z, no sentido quando você tem uma rotação no sentido anti-horário e tal, mas enfim, aquela regra da mão direita, se alguém aí lembrar. Mas vamos lá, vamos entender aqui. Bom, eu sei que esse cara aqui, ele andou proporcionalmente, ou seja, ele teve uma fração de movimento a mais, de acordo com o movimento deste outro cara grandão aqui, certo? Então tá, se esse cara se movimentou isso aqui, ele correspondeu a uma fração de movimento nesse cara aqui. Como é que eu vou calcular isso? Muito simples. Vamos lá. Uma hora, certo? Uma hora aqui, ou seja, uma volta completa no relógio, ela tem 12 minutos,
certo? Tem 12 horas, certo? Deu 12 partes, certo? E esse cara aqui ele andou quantas partes? Ele andou 2 partes, certo? Olha aqui, ele andou aqui daqui para cá e daqui para cá. Então, das 12 partes de uma volta completa o relógio, ele andou 2, certo? Como é que a gente faz esse cálculo? Bom, vamos pensar o seguinte. Quanto isso corresponde para mim de uma volta completa? Entendeu? Por quê? Porque esse cara aqui, ó, à medida que esse cara faz uma volta completa, esse cara se movimenta completamente do 10 até o 9. Então, quando o ponteiro grande faz 360 graus, esse cara faz esse movimento aqui. Pegou? Então, vamos lá. Se uma volta completa corresponde a 12 partes do relógio, certo? A quanto de uma volta completa vai me corresponder 2 partes? Então a gente faz aqui uma regrinha de 3. Eu posso simplificar esse cara por 6, posso simplificar, aliás, né? Posso simplificar aqui por 2 e posso simplificar aqui embaixo também por 2. E aqui vai me dar 6, aqui vai me dar 1, certo? Ou você pode só executar a regra de 3 normal, você vai chegar no mesmo resultado. Então x é igual a 6x é igual a 2. 1, né? 6x é igual a 1. X é igual a 1/6. Opa, chegamos aqui em alguma coisa. Como assim 1/6? O que é esse 1/6? Quer dizer que esses 10 minutos que ele andou corresponde a 1/6 da volta. Eduardo, eu não entendi. Tranquilo, vamos lá. Olha só, 10 minutos, certo? 10 minutos. Vou tentar melhorar isso aqui, tá bem horrível. Eu comprei a mesa digitalizadora agora, estou ainda começando a usar, então minha caligrafia está um pouco feia. Então, 10 minutos corresponde a quanto de uma hora, ou seja, de uma volta completa? 60 minutos, ou seja, o cara sair daqui e voltar para cá, corresponde a quantas voltas? Uma volta completa. Então, esse cara corresponde a uma volta completa. Então, olha só, 60 minutos, corta com minuto, não vou simplificar aqui, tá? Vamos fazer a continha. 60 vezes x é igual a 10. X é igual a 10 sobre 60, simplificando aqui por 6 e aqui por 6. Isso vai me dar, aliás, por 10, né? Desculpa, aqui por 10 e aqui por 10. Isso vai me dar 1/6 da hora. Ou seja, 10 minutos corresponde a 1/6 da hora, que faz todo sentido. Beleza? Então, tá aí 2 formas para a gente entender como é que ficou essa proporcionalidade na volta. Vamos deixar só aquele lá. Beleza, Eduardo. Foi. Tá, e agora como é que eu vou identificar isso aqui no ponteiro das horas? No movimento ponteiro das horas. Muito simples também. Olha só. O que a gente já pode fazer para adiantar? Quantos graus o ponteiro pequeno se movimenta quando ele sai de uma hora para outra? Ou seja, de um indicador de hora para outro indicador de hora. Quantos graus ele se movimenta? Dá para a gente saber também. Olha só. Uma volta completa, ele tem quantos graus? 360 graus. 360 graus. E eu tenho aqui o relógio dividido em 12 partes, certo? Certo? Então, dessas 12 partes aqui, eu quero saber quanto vale apenas uma parte. Ou seja, eu quero saber quanto vale uma parte de 12. Certo? Uma volta completa seria 12 partes sobre 12 partes, seria isso aqui tudo, certo? Eu quero saber quanto vale uma parte das 12. Você faz x. Eu quero saber quantos graus equivale essa 1/12 de uma volta. Então, x é igual a 360 dividido por, ou né, você pode colocar multiplicado, vezes 1 por 12. 360 vezes 1, 360. Em 12 partes. Então, 360, que é uma volta completa. Em 12 partes, quanto vai ter uma parte? 360 por 12 dá 30, certo? 12 vezes 3 dá 36, vezes 360, 30. 30 graus. Então quer dizer que se eu olhar aqui entre o 12 e o 1, vou uma corzinha aqui. Se eu olhar aqui entre o 12 e o 1, eu vou ter 30 graus. Entre o 1 e o 2, eu tenho 30 graus. Ou seja, à medida que
o ponteiro pequeno se desloca entre uma hora e outra, ele desloca 30 graus. Outra observação legal, à medida que o ponteiro grande se desloca entre um número e outro aqui no relógio, ele também se desloca 30 graus. Só que esse cara aqui, ele marca minutos, ou seja, à medida que ele anda 5 minutos, certo? Daqui para cá tem 5 minutos, ele se desloca 30 graus. Ou seja, se eu quiser contar, por exemplo, aqui, do 12 até o 2 deu quantos graus? Deu 60 graus, certo? Se for contar assim, você pode fazer a conta completa aí, você vai encontrar aí os 360, que é a volta completa. Beleza? Então, praticamente, resolvemos o nosso problema. Por quê? Agora a gente precisa interpretar. Como assim? Seguinte, como eu acabei de falar aqui para nós, entre um número e outro, a gente acabou de calcular aqui, está dando 360. Tá aqui. 30 graus. Certo? Então, se eu quiser contar voltando até chegar aqui, ó, no 9, nessa direção aqui, eu posso encontrar quanto eu tenho daqui até aqui, até na hora exata que é o 9. Só que esse ponteiro, como a gente já falou, tá, no início, ele não está exatamente sobre a orientação do 9. Ele está um pouquinho acima. Então o que eu posso fazer? Como eu estou contando no sentido positivo daqui para cá, eu posso descontar no final essa abertura. Eduardo, mas como é que eu vou saber quanto vale essa abertura? Vamos lá. Quanto é o movimento proporcional lá, né? O movimento proporcional dele em relação ao ponteiro grande? 1/6. Então, se o ponteiro grande andou 1/6 no relógio, 1/6 da hora, ele também andou 1/6 nessa casa. O ponteiro pequeno, aliás, também andou 1/6 nessa casa de hora. Então, se uma casa de hora tem 30 graus e esse ponteiro andou 1/6 acima, então, ó, 1/6 de 30 graus dá quanto? Dá 30 vezes 1, 30 por 6, 30 graus. 30 por 6 costuma dar 5 graus. Ou seja, entre a orientação horizontal retinha sobre o valor da hora aqui no 9 e a posição real dele em relação ao deslocamento do ponteiro grande é de 5 graus, quanto vai me dar essa movimentação toda? Bom, o que a gente pode fazer? Olha só. Do 1 para o 2 eu tenho 30 graus. Do 1 para o 12 eu tenho mais 30 graus. Daqui para cá mais 30, daqui para cá mais 30. E daqui para cá tudo eu tenho mais 30. Então eu tenho 30, 60, 90, 120, 150 graus. 150 graus. Se, né, lembrando, se esse ponteiro estiver exatamente sobre a hora aqui no 9. Só que ele não está. Ele está quanto acima? Ele está 5 graus acima, que é 1/6 que ele andou no sentido da próxima hora. Isso me dá em quanto então? Me dá 145 graus. Ficou feio o negócio aqui, né? Então me deu lá, ó, 145 graus. Essa é a nossa resposta. Esse é o valor do ângulo menor aqui, tá? Então ficou bem intuitivo. Eu quis fazer de maneira intuitiva, tá? Então vamos guardar o resultadozinho aqui, vamos deixar aqui do lado, ó. Vamos fazer agora de um método um pouco mais algébrico, tá? Não, né? Esse cara aqui se chama, a gente deu um nome para esse ângulo aí. Esse ângulo se chama alfa. Vamos colocar então aqui, ó, alfa. Alfa, beleza? Que é esse cara aqui. Então tá, agora eu vou apagar tudo aqui. Vamos entender o método um pouco mais algébrico. Por quê? Porque talvez, vai que você está estudando, seu professor quer ver mais cálculo, ele não valoriza tanto um pensamento um pouco mais intuitivo. E aí você precisa, ou até você mesmo quer ver um pouco mais números. Então vamos colocar tudo no papel aqui. Vamos entender, tá? Só que é o seguinte. Como a gente vai ver um método um pouco mais algébrico, trabalhar com os números, como com a hora, com os minutos, o que você tem que entender? Que o relógio ele cresce no sentido horário, né? Então ele cresce nesse sentido para cá. Então quando a gente calcular o primeiro ângulo, a gente vai ter que calcular esse cara aqui, ó. Tá? E esse cara aqui, em relação a uma volta toda, ele representa o que se retirou desse cara aqui. Como assim, Eduardo? É o seguinte, pensa comigo, esse cara é aquele cara que está ali, ó. Vou desenhar com a mesma corzinha ali. E o outro cara é o alfa que a gente quer saber, que é o ângulo menor. Esse aqui é o ângulo maior, posso chamar ele de beta. Tá? Depois eu escrevo de azul ali, mas vou chamar ele de beta. E esse cara aqui é o ângulo menor. Ou seja, eles representam aqui, ó, um pouco fora ali, né? Assim. E assim. Beleza, melhor.
Então aqui eu tenho beta, em cima eu tenho alfa. Eles representam o que? Uma volta inteira. Ou seja, se eu somar alfa mais beta, eu tenho quem? Eu tenho 360 graus, certo? E se eu quiser achar alfa, o que eu faço? Eu pego beta, né? Aliás, o contrário. Eu quero achar alfa, então eu vou pegar 360 graus. O meu beta está de cada igualdade. Eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, com o sinal invertido. Então, menos beta. Ou seja, a gente diz que esses ângulos aqui, ó, na matemática mais analítica, esses ângulos aqui são ângulos replementares. Ou seja, alfa é o replemento de beta, ou beta é o replemento de alfa, tá? Só pra gente, a título de curiosidade. Então, quando a gente calcular, a gente vai acabar calculando o primeiro beta, tá? Que esse ângulo seria o ângulo maior, digamos, na linguagem que o problema está utilizando aqui. Beleza? Então aqui eu vou calcular a beta. Como assim, Eduardo? Seguinte, vamos lá. Aqui fala pra mim que o ponteiro do relógio está em 9 horas, beleza? Então 9 horas. Vamos considerar a hora exata, tá? Então 9 horas, beleza? 9 horas vai deslocar quantos graus? Se uma hora, certo? Em uma hora, o ponteiro aqui, ó, entre uma hora e outra, ele desloca quantos graus? A gente calculou, a gente sabe que ele desloca 30 graus. Ah, Eduardo, mas eu não sei. Pega a hora completa e divide por cada parte. Se eu tenho 12 partes, uma volta completa 360 por 12, você vai achar os 30 graus. A gente acabou de fazer, tá? Então você faz essa conta aqui. Então aqui vai ficar x é igual a 9 vezes 30, dá 270 graus, tá? Ou seja, vamos interpretar o que a gente fez. A gente fez que é o seguinte: se o ponteiro grande estiver aqui e o ponteiro pequeno estiver aqui, esse ângulo formado aqui é de 270 graus, tá? É isso que a gente fez. Então, o que a gente precisa fazer agora? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou movimentar ele nessa direção, porque eu preciso calcular os 10 minutos. Ou seja, quando eu faço isso, o que eu faço com esse ângulo aqui? O ângulo que estava começando aqui. Ele vai começar agora, ó, a partir daqui, que ele é um ângulo nitidamente menor. Então, se eu tinha uma abertura que ela estava nesse sentido, ela veio para cá, esse ângulo que eu formei aqui é um ângulo menor. Então, os minutos, quando eu calcular eles aqui agora, qual que foi essa movimentação daqui para cá, certo? Eu vou ter que retirar, certo? Essa angulação, esse movimento angular, essa abertura que ele fez do meu ângulo fechado, que seria da hora completa. Então, vai ficar assim, ó. Eu sei que a cada 5 minutos, a gente também já sabe que ele desloca 30 graus, certo? Que é entre uma casa de hora e outra. Então, se ele desloca a cada 5 minutos 30 graus, em 10 minutos, que é o que o problema está dizendo para nós aqui, em 10 minutos, eu vou deslocar quantos graus? Tá? Meu Deus, tem que melhorar muito minha letra ainda. Então, vamos lá. 5x, que é igual a 300 graus. Então, x é igual a 60 graus. Então, aqui, ó, eu desloquei 60 graus. Beleza? Além disso tudo ainda, a gente tem que lembrar daquela questão do movimento proporcional aqui do ponteiro das horas, tá? Esse cara se movimentou proporcionalmente aqui acima. A gente também já calculou isso. É um sexto disso aqui, tal, dá 5 graus. Então, como é que vai ficar esse cálculo fechado? Ficaria o seguinte, olha só. Então, eu tenho os 270, que é, considerando o ponteiro do 12 até aqui, ou seja, esse ângulo fechado, menos essa abertura aqui, certo? Porque o ponteiro está posicionado aqui, então essa abertura a gente já calculou também que ela é 60 graus, menos esse outro cara aqui, certo? Aliás, menos não, né? Mais, porque ele está abrindo o ângulo. Se ele estava aqui, certo? E ele foi para cá, a gente está contando agora o sentido horário como positivo, então esse cara aqui mais 5 graus, certo? Então vamos lá, olha só, 270 graus menos 60 graus, vou fazer a conta logo, né? Isso aqui vai me dar 210 graus. Mais os 5 graus, não sei porque ficou 50, mas aqui é 5 graus, mais os 5 graus vai me dar 215 graus. Ou seja, esse cara aqui, daqui até aqui, ó, se eu contar aqui, dá 215 graus, ó, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, certo?
710, beleza? Mais esses 5 graus que eu andei aqui, ó, 215. Fechou? Então tá. Ah, Eduardo, mas não deu como 145. Tá, só que aqui, ó, como eu já expliquei, a gente calculou beta. Lembra que eles são complementares? Então, olha só. Alfa mais beta dá 360. Os dois somados aqui dão uma volta completa. Beleza? Quanto vale o meu beta? O meu beta vale 215 mais... Meu Deus, que mais foi esse? Mais 215 graus, que é igual a 360 graus. Então, alfa, que é igual a 360 menos o meu beta, que é 215, beleza? E quanto isso dá? Vamos colocar bonitinho aqui, ó. Que continha maravilhosa. 215. Cara, acho que esse vídeo deu uns 20 minutos. Viu? Vamos lá. Então, 0 por 5 não vai, cota fica 5, 10. 10, 5, 5. 5, 1, 4. 3, 2, 1. 145 graus, que é justamente esse cara aqui em cima. Beleza? Fechou? É isso aí. Acho um exercício interessante, mediano, famoso, inclusive. Eu fiz muitos aqui no ensino médio e nos meus estudos particulares aí. Tá? Qualquer dúvida, pode deixar na descrição desse vídeo aqui, pode comentar aí embaixo, eu vou tentar responder ao máximo. Se alguém quiser me seguir lá no meu Instagram e quiser perguntar por lá, tá? Meu Instagram é @i.edu com 2 U's, tá? E é isso. Eu vou estar trazendo um canal mais conteúdos desse tipo. Esse canal, na verdade, é um piloto, tá? Então esse vídeo não vai ter nem muita edição, porque eu não sei nem editar direito. A iluminação tá ruim, porque tá à noite, tô gravando aqui, são 19h26 agora. Então já tá bem à noite lá. Pelo menos o barulho de carro diminuiu. A qualidade também não tá legal, porque eu tô usando a própria câmera aqui do meu notebook. Mas enfim, o que é importante eu queria trazer para vocês esse conteúdo aqui. Se alguém tiver alguma sugestão de questão, pode mandar para mim também, ou manda aqui no meu Instagram, ou pode comentar embaixo no vídeo com link, alguma coisa assim, eu tento responder, tá? E é isso, esse canal, até então ele tem finalidade de me entreter. Eu gosto de ensinar, dou aula particular, sou professor e gosto muito de matemática, então vou trazer esse tipo de conteúdo pro canal. Até então vai ser isso. Certo, pessoal? Muito obrigado, espero ter ajudado quem está estudando, quem não está estudando, quem começar a estudar também. E é isso, certo? Valeu, tchau!